Graças a Deus, estamos mais uma vez dando início a este momento aqui na nossa live, a nossa Libertar Live de toda quinta-feira, neste ano de 2026, às 20 horas, ok? Não vai ser mais às 19. Todas as nossas lives, a partir de então, vai ser às 20 horas, vai aí marcando no seu caderno, vai se preparando para toda quinta-feira, às 20 horas, Libertar Live. Deixa eu convidar você a conhecer a comunidade evangélica Libertar. Nós estamos na estrada de Itapecerica, Campo Limpo, número 1378. Estrada de Itapecerica, Campo Limpo, número 1378, no Jardim Santo Emília, em Boa das Artes, São Paulo. Temos reuniões toda quarta, sexta e domingo. Quarta-feira às 19h30, sexta às 19h30 e domingo 8 horas da manhã. Inclusive estamos com o nosso estudo, né, nossa campanha que está acontecendo no domingo, 8 horas da manhã, os 7 heróis da fé. Já falamos de Davi, falamos de Moisés e neste domingo agora vamos falar sobre Sansão e por que ele pode ser considerado um herói da fé. O que a jornada de vida de Sansão pode nos ensinar para amadurecer a nossa fé no Deus Todo-Poderoso. Domingo, 8 horas da manhã, eu estou te esperando com esta campanha, com esse estudo bíblico, os 7 heróis da fé. Venha aprender, venha ouvir mais da palavra do Senhor. E não se esqueça, estamos no ano profético de Atos. As nossas atitudes na direção de Deus vão nos levar a grandes vitórias, grandes bênçãos em nome de Jesus. Assim como houve grande crescimento da igreja no livro de Atos, vai haver abundante crescimento da sua vida na presença de Deus neste ano de 2026, em nome de Jesus. Nós já estamos nos preparando, seja bem-vinda, irmã Lenice, estamos já nos preparando para trazer aqui o nosso estudo de hoje. Hoje vamos estar falando sobre uma passagem, um momento muito interessante. Jesus está dando as suas últimas instruções aos seus discípulos antes de ser preso, de ser torturado, enfim, de se cumprir tudo o que havia de acontecer até a sua crucificação. E aqui, nestas últimas instruções, o Senhor, ele fala um pouco sobre algumas coisas que muitas vezes gera até um pouco de polêmica no nosso meio. Existem até algumas denominações que, como eu posso dizer, traz um ensinamento, traz um pensamento bastante diferenciado em relação a isso. Nós vamos dar uma pincelada, vamos falar um pouco sobre tudo isso nesta noite, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Ricardo, seja bem-vindo, Ágata. Estamos aí dando início à nossa Libertar Live de hoje. Estamos no livro de João, aguardando uma entrada de mais pessoas, né? Vamos hoje no livro de João, a partir do capítulo 14, do verso 1 em diante. Livro Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 em diante, ok? Vai se preparando aí, vou aguardar mais um pouquinho para que mais pessoas possam entrar e estar participando da nossa Libertar Live desta noite, em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai falar muito em nossas vidas, vai falar muito em nossos corações. Amém? Então venha conhecer, amados, venha fazer uma visita na comunidade evangélica Libertar. Quero já também, de antemão, fazer um pedido para você. Você que tem visto as nossas lives, você que até faz parte da nossa igreja aqui, e você com certeza sabe que Deus está neste lugar, que Deus fala através da minha vida, através daquele que se coloca ali no altar da nossa igreja. Tem sido uma bênção e tem acontecido muitos testemunhos de coisas que Deus tem feito no nosso meio. E esta igreja não pode, não vai fechar de forma alguma, de jeito nenhum. Por isso que eu quero pedir para você, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, aonde chegar este vídeo,
nos ajude, faça uma contribuição, faça uma doação e abençoe esta obra, nos ajude a manter as portas abertas. Eu não vou mentir para vocês, mês a mês é um desafio para permanecer pregando o Evangelho, pregando a palavra do Senhor. Mas até aqui tem nos ajudado o Senhor. Eu conto com a tua ajuda, faça um Pix, o nosso CNPJ, tenho aqui agora comigo, a pastora vai colocar durante a live, ainda vai estar colocando, mas nos ajude com esta obra, nos ajude. E procura no nosso canal do YouTube, vai lá no nosso canal do YouTube e até mesmo aqui no nosso Facebook, você vai encontrar aí a forma de estar nos ajudando a abençoar a obra, de estar nos ajudando a levar a palavra do Senhor mais longe, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, irmã Keila. As pessoas estão se achegando para estar acompanhando a nossa Libertar Live desta noite, em nome de Jesus. Bom, vamos começar a leitura bíblica, amém? Evangelho de João, capítulo 14, no verso 1, diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Porque Jesus está começando esta passagem falando sobre isso. A palavra turbar vem de se preocupar, de se entristecer, de se chatear. E aí ele diz, não se turbe o vosso coração, ponto e vírgula, credes em Deus, crede também em mim. Faz uma divisão clara, né, sobre Deus e sobre ele. Por quê? Porque ele está, nesse momento, falando da questão física da coisa, né? Ele precisava passar para os seus discípulos aquilo que ele estava falando como sendo uma palavra de fé. Ele estava ali, fisicamente, na frente dos seus discípulos, e ele também precisava conectar aquelas pessoas a Deus. Ele tinha que mostrar que verdadeiramente ele era um enviado de Deus. Amém? Então, não se esqueça que Jesus está falando, ainda que discípulos são judeus. São pessoas que, essencialmente, eles são judeus. Então, é um povo bastante, como eu posso dizer, um povo que tem muito sincretismo, um povo que é muito acostumado com superstições, né? É um povo bastante complicado nessa questão. Jesus tinha que esmiuçar, explicar tintim por tintim daquilo que ele estava falando, senão eles realmente viajavam e começava a ir para uma questão já de mágica, era um negócio meio complicado. Então Jesus, por isso que ele era muito didático nas suas explicações e nas suas mensagens, né, nos seus sermões. Jesus está fazendo uma diferenciação aqui, ó. Não fique preocupado, porque os discípulos estavam vendo, todo o discurso de Jesus já estava indo na direção do que estaria por acontecer, né? Dele ser preso, dele ser levado e ser torturado. Então, tudo isso já estava trazendo preocupação ao coração dos seus discípulos. Então, Jesus já começa a dizer, gente, tá para acontecer isso, mas não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Você percebe como é diferente quando alguém confia em Deus? Quando ele tem certeza de que ele está nas mãos de Deus. Eu tenho um amigo, o pastor Ednei Moreira, que ele fala sobre, ele dá o testemunho de um senhor da igreja que ele frequentava. Seja bem-vindo, irmã Angélica, que a irmã Angélica é a... É a minha tia Angélica. Ah, é a sua tia? Ela mesmo, glória a Deus. E ele dá o testemunho de um senhor que servia na igreja há muito tempo, que evangelizava, tocava, era uma bênção dentro da igreja. E ele caiu adoentado, ele teve câncer. E começou a passar a viver, infelizmente, o câncer foi avançando.
e ele já não tinha mais condições de andar, já não conseguia frequentar a igreja, e ia recebendo ali as visitas das pessoas. Seja bem-vinda, Edriele, ou Drica, né? E ele ia recebendo ali a visita das pessoas, e as pessoas, muitas vezes, as pessoas chegam, né, já com aquela dor, aquela cara de dó, sabe? Ai, ai, meu Deus, puxa, que situação, né? E ele sempre com um sorriso no rosto, ele sempre muito calmo, muito tranquilo. E, inclusive, chegaram a perguntar: o senhor não fica preocupado, o senhor não fica entristecido de perceber que a doença tem avançado e que pode, de repente, acontecer algo que nós não gostaríamos? E ele, com um sorriso no rosto, dizia muito calmamente: eu estou em paz, eu estou tranquilo, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei para onde eu vou, e eu estou nas mãos de Deus. Estou tranquilo. E aí, aquilo que talvez as pessoas achavam que estaria nele, ele fazia com que se instalasse na pessoa que perguntava. Porque depois que a pessoa perguntava isso, ele dizia: eu estou em paz porque eu sei para onde eu vou. Agora eu não sei vocês. Vocês têm ciência? Vocês têm certeza de para onde vocês vão? Se eu fosse vocês, ficavam preocupados. Ele ainda aproveitava para evangelizar. Então, quem tem Deus no coração, fica em paz. Eu não estou dizendo que não vem notícias ruins. Quantas coisas a gente vive, quantas situações nós passamos. Mas se você tem Deus no coração, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia no Cristo, que é a palavra de Deus. Ok? Creia no Deus Todo-Poderoso. Viva a palavra do Senhor no seu coração, na sua vida. É muito fácil as pessoas dizerem que tem Deus no coração, mas quando vêm as notícias ruins, quando vem o dia mau, entra em desespero, cai em depressão, não sabe o que fazer. Irmão Wilson, seja bem-vindo. E ficam achando que o mundo vai acabar. Não. Se você crê em Deus, se você declara que é um servo do Senhor, viva a sua fé no Deus Pai Todo-Poderoso e creia na palavra do Redentor, Jesus, o nosso Mestre. Amém? Jesus está dando as suas últimas instruções aos discípulos, que também serve para as nossas vidas. Preste atenção. Aí o verso 2 vem a promessa. Na casa de meu pai há muitas moradas. João 14, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, verso 3, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então vamos dar uma paradinha aqui. Jesus está literalmente declarando que ele vai voltar. Será que tem alguém que está nos caminhos do Senhor, está na igreja, que ouve a palavra, ouve a mensagem, mas ainda tem dúvida? Mas ainda fica com aquele pensamento assim: eu não sei, será que esse negócio, será que Jesus vai voltar mesmo? O outro diz assim: o inferno é aqui na terra, não existe outro lugar. Se existe céu, se existe um lugar onde Jesus está, que é para onde ele foi, existe o inferno. Você está entendendo? E inferno não é lugar nem para mim e nem para você. Então, se o inferno não é lugar para nós temos que nos preparar para ir para o céu. Jesus vai voltar para levar a sua igreja, é a promessa dele. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Aí eu pergunto para você, como é que você tem vivido a sua vida?
E eu estou falando aqui com crentes e não crentes, porque o dia do Senhor vai chegar e todos nós seremos colocados diante do Deus Pai. E aí, você está pronto para apresentar a sua vida nas mãos de Deus? A oportunidade de fazer a vontade dele, de se preparar para a volta do seu Filho Jesus, é hoje, é agora. De iniciar esse propósito na presença de Deus. Nós temos um problema muito sério nos dias de hoje, porque infelizmente o mundo tem conseguido convencer as pessoas de que realmente vale a pena. Vale a pena a balada, vale a pena a cerveja, vale a pena os copões de energético com vodka e uísque, vale a pena curtir, vale a pena o pagode, vale a pena. Ah, mas se eu for para a igreja, eu vou parar de fazer tudo isso. Você percebe que a parte que diz respeito a Deus é colocada como se fosse algo muito ruim, muito triste. É uma coisa sem graça. É uma coisa, sabe, eu vou parar de fazer tudo que é gostoso, tudo que é bom, tudo que é maravilhoso, eu vou para a igreja. Eu vou ser crente. Percebe o tom de depreciação? Gente, Jesus está dizendo, eu vou para o Pai, eu vou preparar morada. Eu vou preparar o condomínio, né? Eu vou colocar aqui de uma forma bem didática. Eu vou preparar o lugar onde vocês vão passar por morada. Vocês vão ver a morada. Não é qualquer um que está falando isso. É Jesus Cristo. E a preparação para ir para lá é aqui na terra. Olha só. Vou traduzir melhor ainda para você. Não tem os conjuntos habitacionais. Perdão, irmãos. Estendi aqui meu pé e deu uma puxada aqui no cabo. Não existem os conjuntos habitacionais que o governo entrega para as pessoas? Mas para que a pessoa tenha direito àquele apartamento, ele precisa seguir algumas regras. Não é assim que funciona? Acho que no terceiro domingo de cada mês precisa ir numa certa reunião. Depois ainda tem que ficar esse apartamento, ele não é dado, mas ele é vendido e dividido em parcelas bastante pequenas que você paga a perder de vista. É assim que funciona. Você entra numa lista, você precisa obedecer aqueles requisitos para que você seja merecedor daquela casa, daquela habitação. E isso para nós, para quem entra aí nesse projeto, nesse propósito, faz todo sentido. A pessoa vai, a pessoa se propõe a fazer o que é pedido. Eu me lembro que antigamente, e existe até aqui, vizinho do Macedônia, existe o mutirão. O mutirão, para quem é das antigas, sabe aí que foi na época da prefeita Erundina que aconteceu, onde as próprias famílias faziam as suas casas obedecendo um modelo que era colocado pela prefeitura, né, uma estrutura arquitetônica, e com os materiais que a prefeitura cedia para eles se organizavam ali dentro daquele espaço, daquele terreno, e eles mesmos faziam as suas construções. E aí eles podiam estar ali pagando depois todo o material, inclusive o terreno onde foi cedido para fazer a construção, que era parcelado em várias prestações.
E todos eles que participaram do mutirão participaram até tomar posse. São moradas físicas. Para que a pessoa tenha a morada física, ela precisa obedecer determinadas regras. Se você é espiritual, você já está entendendo. Como é que a pessoa, para ela ter uma casa aqui na Terra, ela precisa obedecer regras, mas para que ela tenha uma morada no céu, ela pode viver de qualquer jeito? Fala para mim. Para ser inquilino de Deus, é de qualquer jeito. Se na Terra os donos dos apartamentos não aceitam qualquer um, tem lá uma lista de requisitos, né? Para que possa alugar um apartamento, para que possa comprar um apartamento. Até para comprar você precisa depois pagar condomínio, você precisa seguir as regras do condomínio, não é assim que funciona? E você tem multa, se você não pagar o condomínio, você pode até perder o apartamento. Isso aqui na Terra. E se eu perguntar aqui na live quem quer ir para o céu, todos nós queremos, mas nós não queremos obedecer às regras do condomínio. Tem regras. Você quer ir morar no céu? Tem regras. E você precisa obedecer essas regras. As regras que o Senhor Jesus estabeleceu. Que o Deus Pai Todo-Poderoso nos apresentou através do seu Filho Jesus. Os mandamentos, a obediência. Não é de qualquer jeito, não é qualquer um, meu amado. É preciso fazer a vontade daquele que te chamou. Está entendendo o que o Senhor está falando contigo? Irmãos, eu não vou ceder, e eu vou falar disso daqui a pouco, ao espírito da mentira. Eu não vou pregar um evangelho falso. Vocês não imaginam o quanto é difícil continuar pregando o evangelho da verdade, a palavra da verdade. Os poucos pastores que estão fazendo isso estão ficando cada vez mais isolados. Igrejas se esvaziando. Porque nós pregamos a palavra, nós não pregamos o que as pessoas gostam de ouvir, o que é gostoso ao coração. Eu não estou aqui para te enganar, para te iludir, para falar o que você gosta, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. E pregar a palavra de Deus tem um preço. Não é de qualquer jeito que se vai para o céu. Tem que obedecer, tem que viver o evangelho. E aí a leitura bíblica vai nos dizer assim, versículo 4, mesmo vós sabeis, preste atenção no detalhe, mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse-lhes Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, a mim também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. E Jesus está dizendo muito claro para Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A pergunta que ele faz, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Engraçado que ele andou com Jesus, ouviu a pregação de Jesus, do reino de Deus, por várias vezes. Jesus usa de parábolas, Jesus fala de forma simples, de forma teológica, ele fala de várias formas.
Ele, sendo discípulo, ele deveria saber. Por isso que eu estou dizendo para vocês, irmãos. Nós vivemos um tempo em que estão pegando o evangelho e pregando mentira através do evangelho, deturpando a palavra, criando libertinagens. Não é liberdade, existe a liberdade do Espírito e existe a libertinagem do Espírito. Uma vida sem temor, uma vida sem respeito, uma vida sem adoração. Querem viver do jeito que quiserem, querem viver uma vida do que dá na cabeça. Aí de vez em quando eu vou lá na igreja, eu choro. De vez em quando, uma vez por mês, tá bom demais, né? Tá bom. O resto do mês eu faço o que eu quiser, eu curto, eu dou risada, eu encho a cara, eu vivo a minha vida. Depois vou lá, peço perdão e tá tudo legal. Esse é o evangelho falso. Eu peço perdão e tá tudo legal. Esse é o espírito da mentira. Não é assim. Ah, mas Jesus me ama, Deus me ama. E é porque Ele te ama que Ele está te exortando nessa noite. Esse amor que o mundo prega, que pode tudo, e fazendo tudo vai para o céu do mesmo jeito, é mentiroso, é anátema. E eu provo para você dentro da palavra. Daqui a pouco, nós vamos continuar a leitura. Jesus está deixando bem claro. Não se vai ao Pai se não for pelos meus ensinamentos. Quando Jesus diz, não se chega ao Pai senão por mim, ele está dizendo, em cima de tudo que eu preguei. Está falando, Tomé, abençoado. Como é que você não sabe para onde eu vou? Você veio falando sobre isso. Eu venho falando do reino de Deus. Se eu sou o filho de Deus e eu prego do reino de Deus, eu vou para onde? Para Sapopemba? Porque não tinha Sapopemba naquela época. Eu vou para onde? Vou para Interlagos, sei lá. Vou para Bahia? Jesus está dizendo. Vocês sabem, porque eu preguei sobre isso. Você sabe para onde você vai. Porque é pregado, é falado sobre isso. A palavra de Deus nos ensina sobre isso. O Evangelho fala sobre isso. E se você quer viver uma vida sem pensar para onde você vai, se você quer viver uma vida, seja bem-vindo, irmã Dejanira. Se você quer viver uma vida sem pensar para onde você vai, aonde vai ser a sua eternidade, então, desculpa, você ainda não entendeu o que é ser cristão. E eu não estou negando, e você vai ver sobre isso, eu vou falar daqui a pouco, eu não estou negando a providência de Deus, o cuidado de Deus, a prosperidade de Deus. Tudo isso faz parte do servir a Deus. Só que antes de tudo isso, eu tenho que estar me preparando para ir para o céu. Eu tenho que colocar minha vida no altar, eu tenho que buscar santidade, eu tenho que me corrigir, eu tenho que parar de ser tão condescendente com aquilo que é errado. Sabe? Tá do meu lado, anda comigo, come comigo, vive dentro da minha casa, deita do meu lado, e eu tô vendo coisa errada, e eu tô na minha cabeça, é ele que tô fazendo, é ela que tá fazendo, é meu filho, não é eu, tá bom. O sangue dele tá na tua mão, o sangue dela tá na tua mão. Se você conhece a verdade, e você não fala da verdade, e você não mostra que esse caminho está errado, que essa atitude está errada, pelo contrário, você até usufrui. Não sou eu que fiz, mas você está junto, você participa. Como é que faz? O evangelho do Senhor é um só, meu amado. O caminho que Jesus nos ensinou é um só, não tem outro, não tem meio termo. Sabe, eu vejo umas interpretações malucas hoje em dia.
umas loucuras, sabe, que nega a Trindade, nega a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e tem gente que vai por esse caminho. O outro fala, não, esquece esse negócio de devolver, de ser adorador, de devolver o dízimo. O dízimo era só para as viúvas e para os sacerdotes. É uma coisa do Antigo Testamento, isso já passou. Em nenhum momento Jesus, no Novo Testamento, fala, não façam mais isso. Não devolvam. Pelo contrário, vocês precisam aprimorar. Vocês não podem parar de fazer, ele nunca deixou. Tem gente que. Gente, tem seita por aí que não prega o Antigo Testamento. Que tem que pregar só o Novo Testamento, afinal somos filhos da graça. Então o Antigo Testamento rasga, anula. Como, meu amado? Como? Se você precisa viver o verdadeiro evangelho, se você precisa viver a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor nos ensina. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por aquilo que eu tenho ensinado. Se não for por mim, verso 7. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus está dizendo, tudo que eu falo não é de mim mesmo, eu falo do Pai. Ele está em mim e eu estou nele. Começa aqui a ser desmistificada a questão da Trindade. Jesus aqui está de forma física, então ele faz essa divisão, né, entre o Pai e ele, mas ele não deixa de dizer, o Pai está em mim e eu estou nele, nós somos um. Quem olha para mim vê tudo que o Pai, porque ele é um canal, Jesus está aqui como um canal da vontade de Deus. Antes da sua ascensão, antes de subir ao céu. E é claro que ele continua, irmã Edna, seja bem-vinda. E é claro que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são este Deus, fazem parte deste Deus, que é um só, um Deus trino, em 3 personalidades, Pai, Filho e Espírito Santo. Não é tão difícil de entender, mas as pessoas gostam de criar polêmica em cima disso. E na minha concepção, tudo no intuito, no objetivo de achar uma brecha para não obedecer, para achar um outro caminho. E está tão claro aqui. Versículo 8 vai dizer assim, justamente questionando essa questão da Trindade. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Verso 9, disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Jesus está dizendo, eu e o Pai somos um, porque eu obedeço o que ele faz e ele está dentro de mim. O que sai da minha boca é a palavra dele. E é ele que fala através da minha vida. E tem um detalhe aqui que é muito interessante, irmãos. É óbvio que não está literalmente se referindo à questão da aparência física, né? Não se tem uma ideia da figura de Deus, da imagem de Deus. Mas, assim como eu e você, Jesus também, imagem e semelhança de Deus Pai, certo? Nós somos a imagem e semelhança. Minha mãe costuma dizer que quando eu estou com o meu cabelo assim meio cheinho, como está agora, meio grandinho,
eu fico muito parecido com o meu finado pai. Eu fico muito igual a ele. Então, é como se eu fosse a imagem e semelhança. Eu tenho até alguns trejeitos do meu pai. Tem algumas coisas que o pessoal diz que eu falo, que lembra o seu Duvalino. Você quer um exemplo? Um outro exemplo? Alguém aqui conhece o cantor Fábio Júnior? Os mais velhos aí vão saber do que eu estou falando. Quem assistiu antigamente as novelas que passavam na Globo, que o Fábio Júnior fazia alguns personagens, se você pega o Fiuk de hoje, é impressionante como o Fiuk é a cara do Fábio Júnior quando era mais jovem. As expressões, o jeito de falar. É isso que Jesus está dizendo para aqueles homens. Tudo que eu falo, tudo que eu sou aqui, vem do Pai. Tá entendendo o que Deus está falando? Nós carregamos uma herança como filhos de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então nós temos dentro de cada um de nós a própria presença de Deus. Jesus afirma isso. Você que está me ouvindo, você que está aqui nesta live, você tem a presença de Deus sobre a sua vida. E como é que eu posso afirmar isso? Escuta o que diz a palavra. Versículo 12. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Em algumas outras religiões, existe um provérbio que diz assim: o discípulo supera o mestre. Por quê? Porque o discípulo aprende e aprimora, né? Jesus está indo praticamente na mesma direção. Ele está dizendo que nós, assim como ele, que tem o Pai dentro de si, nós também temos. E nós damos continuidade à obra de Deus aqui na terra. Ou seja, você que está me ouvindo agora, você que muitas vezes se acha tão insignificante, tão sem valor, você que muitas vezes é tão maltratado por ser um servo do Senhor, por andar na presença de Deus, Deus está falando contigo. Você tem uma capacidade que você não imagina. Você tem capacidade de orar e repreender enfermidades, de expulsar demônios. Você tem uma força que você não conhece, você tem a presença de Deus dentro de você, você é morada do Espírito Santo de Deus. Escreve aqui nos nossos comentários: eu creio. Você é morada do Espírito de Deus. Escreve: eu recebo. Escreve: eu creio e eu recebo. Toma posse dessa palavra nesta noite. Você não é insignificante, pastor, mas eu tenho sido tão humilhado, eu tenho sido tão humilhada, porque as pessoas não entendem, irmãos. As pessoas deste mundo não conseguem entender o fato de você ser morada do Espírito Santo. Uma vez que as pessoas não sentem, não veem valor, o ser humano não enxerga valor em si mesmo. Veja o que tem acontecido, a violência, a mortandade que tem nos dias de hoje. O ser humano por qualquer coisa mata. Mas Deus, ele tanto vê valor em você, como ele mandou o seu filho para que possamos ter vida e vida em abundância. Todo aquele que nele crê não perece, mas tem vida eterna. Você é casa do Espírito Santo de Deus. Escreve aqui nos comentários: eu sou casa do Espírito Santo. Você começa a entender o seu valor? Eu sou casa do Espírito de Deus. Eu sou casa de Deus. Ele habita em minha vida. Ele habita em meu coração. Toma posse dessa palavra nessa noite.
Você não é um Zé Ninguém. Deus está no nosso meio. Deus está entre nós. Deus está dentro de cada um de nós. Veja só. A palavra do Senhor vai nos dizer aqui. E quando Jesus diz, vós farei obras ainda maiores. Porque Jesus, irmãos, tudo que ele fez se resumiu ali ao Oriente Médio. Ele não saiu daquela região ali, durante os 3 anos que ele esteve aqui na Terra. E nos dias de hoje, por isso que Jesus está dizendo, vocês farão coisas ainda maiores. O Evangelho alcançou o mundo inteiro. Quantos milagres, quantas bênçãos, quantas coisas que Deus tem feito através da palavra, através dos filhos de Deus, através das ministrações. Quantas almas têm se rendido ao Senhor. Por isso que Jesus está dizendo que nós faremos coisas ainda maiores e estamos fazendo. E Deus usa você para isso. Você tem um papel muito importante no reino de Deus. E a continuidade vai dizer assim, continuação da palavra. Isso aqui é muito forte. Verso 13. E tudo quanto... Esse tudo aqui já resumiria mais do que suficiente, mas eu vou explicar melhor. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aqui tem um duplo sentido. O Pai seja glorificado no Filho, Jesus, e o Pai seja glorificado no Filho, eu e você. Você entendeu? Quando eu peço no nome de Jesus, eu dou glórias a Deus, né? Então o Pai vai ser glorificado através da minha vida, e o Pai vai ser glorificado porque Jesus nos ensinou. O Filho de Deus nos ensinou isso. Deu para entender? Aí continuando. Se perdirdes, isso aqui é uma afirmação. Jesus já tinha dito tudo. Agora ele vai, como eu disse, para pregar para judeus, você tem que esmiuçar, você tem que falar com todas as letras. Se pedirdes alguma coisa, em meu nome, eu o farei. Eu fico vendo algumas pessoas dizendo assim, Jesus não morreu para você ter carro. Realmente, eu já preguei sobre isso. Jesus ele veio para que você tenha vida e vida com abundância. Jesus morreu na cruz do Calvário para que você tenha salvação. Amém? Mas ele mesmo está dizendo, pode pedir qualquer coisa. Sabe o que é coisa? Ele não está definindo. Ele está falando sobre coisas materiais. Qualquer coisa. Ele está falando sobre relacionamentos. Ele está falando sobre casamentos. Ele está falando sobre família. Ele está falando sobre carro. Ele está falando sobre casa. Ele está falando sobre tudo. Qualquer coisa. Sabe o que Jesus está dizendo? Coloque a minha presença, coloque o meu nome, coloque Deus em tudo que você pedir. Dependa de Deus. Traz Deus para a sua vida financeira, traz Deus para a sua vida matrimonial, traz Deus para o seu relacionamento. Nós temos um problema sério, nós colocamos Deus em algumas coisas e em outras não. A gente acha que não, isso não tem nada a ver com a igreja. Irmãos, Jesus está dizendo, me envolva em tudo da sua vida. Tudo que pedirdes em meu nome, eu vou lhe darei. Tudo. Bom casamento, vida financeira. Eu posso falar uma coisa? Vida sexual, dentro do casamento, óbvio. Tudo que pedirdes em meu nome, eu vou lhe darei. Mas as pessoas ficam temerosas, ficam com medo. Não, se eu vou falar de dinheiro, não, isso aqui Deus não se envolve com dinheiro. O Deus do dinheiro é Mamon, não tem nada a ver com isso aqui não. Ele está falando tudo.
tudo. Tudo que pedires, eu vos darei. Amém? Se você quiser escrever aqui, pode escrever. Eu vou pedir para Deus. Coloca aqui. Eu vou pedir tudo para Deus. A gente vai pedir para o homem. O que é que o homem pode dar para a gente? Nada. Mas tudo que você pedir para Deus, em nome de Jesus, Ele lhe dará. Assim diz a palavra do Senhor. E aí tem o verso 15. Agora Jesus vai sair do âmbito físico e vai para o espiritual. Ainda que os 10 mandamentos, ele trabalha no campo emocional, físico e espiritual. Os 10 mandamentos, ele trabalha nessas 3 áreas. Isso é uma questão que eu posso trabalhar em outro momento. Mas quando Jesus vai para essa parte dos mandamentos, aí Jesus está evocando a Torá. Percebeu? Jesus está trazendo os judeus ao Antigo Testamento. Olha aqui, o versículo 15. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Amém? Então ele está dizendo aqui, olha, vocês precisam se lembrar dos mandamentos, vocês precisam permanecer ligados a Deus, a tudo que lhes foi ensinado no Antigo Testamento, nos mandamentos, e eu lhes darei um Consolador. E recentemente eu preguei sobre isso. Nós vivemos um tempo de muita angústia, de muito sentimento de ansiedade, de tristeza, de depressão. Por isso que eu falo, irmãos, tem muitas pessoas que falam assim, antigamente não existia depressão no meio dos cristãos, no meio dos crentes. Não é que não existia. Sempre existiu. Aqui, ó. Jesus não tinha nem ascendido, não tinha sido nem preso. E ele está falando sobre consolação. Amém? Eu vos enviarei, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador. Só precisa de consolação quem está angustiado, quem está entristecido. Então, esse sentimento, Jesus sabia que iria se alojar no meio dos servos judeus. Só que enquanto ele estava na terra, ele era o Consolador. Ele ascendendo, o Espírito Santo ia tomar essa função. Ok? Então ele envia o Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo está conosco. Por isso que você escreveu aqui, eu sou casa do Espírito Santo de Deus. É isso que você é. Ele mora dentro de cada um de nós. Você está triste? Você está chateado? Clame ao Consolador. Clame ao Espírito Santo de Deus e Ele vos consolará. Você não precisa do consolo do homem, você não precisa do consolo de uma cerveja, você não precisa de um consolo que possa ser desse tempo, deste mundo. Você precisa do consolo de Deus. É Ele que vai te aconselhar, que vai te trazer paz, que vai te apacentar. E aqui o verso 17 vai dizer assim, o Espírito da verdade que o mundo não pôde receber. Lembra que eu falei que eles não conseguem entender o fato de você ser casa do Espírito Santo? O Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Você já está sentindo a presença do Espírito Santo aí? Quem já está sentindo a presença do Espírito Santo aí? Coloca aqui, eu estou. O Espírito de Deus está conosco. Ele habita conosco, Ele está dentro de cada um de nós, nos apacentando, nos dando paz de espírito.
esse Consolador. E quando Jesus diz assim, o Espírito da verdade. Eu estava pregando essa semana, a semana passada, se não me engano, sobre o Espírito de verdade. E o Espírito da verdade. Você presta atenção nesse detalhe. Existe evangelho que diz Espírito de verdade, o Espírito, aqui está dizendo o Espírito da verdade se referindo à palavra. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, que é transmitido através da palavra de Deus. Mas quando em um outro evangelho o Senhor se refere ao Consolador como o Espírito de verdade, ele se refere à autenticidade do Espírito Santo, à originalidade do Espírito de Deus. Sabe por quê? Existe um falso espírito no meio da igreja. Existe um espírito de mentira, de permissividade. Homens que se dizem de Deus pregando heresias, homens que se dizem de Deus pregando libertinagem, um evangelho falso, um evangelho sem busca. Preste atenção que Jesus, quando ele fala Consolador, ele está dizendo que já havia angústia naquele tempo, e nos dias atuais nós vemos no nosso meio, no meio do povo de Deus, pessoas com angústia, com depressão, com ansiedade, porque estamos buscando menos, porque estamos orando menos. As pessoas não querem mais nem ir no monte, e quando não querem nem ir na igreja. Eu não sou contra, irmãos, esse momento aqui nosso. Pelo contrário, eu utilizo essa live aqui para trazer uma palavra de conforto para muitas pessoas que não conseguem, não têm condições de ir para a igreja. Mas tem gente que pode, que tem como, que poderia estar na casa do Senhor, mas não vai. E prefere ficar amargando uma tristeza, uma depressão. Só que o Consolador está aí contigo, você não precisa de um remédio antidepressivo, você não precisa. E não me confundam, eu não sou contra a medicação, mas o nosso maior remédio é o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz por mim e por você. Se levanta dessa cama hoje. Glória se levanta desse marasmo, dessa tristeza que você não sabe de onde vem. O Espírito do Senhor, ele está dentro de vós e ele te levanta hoje para viver um novo tempo. Glória a Deus. Sai dessa desculpa de que você não aguenta, não pode, não consegue. Você tem a força do Espírito de Deus dentro de você. Muda a tua história. Nós estamos vivendo um ano profético de Atos. E as atitudes dos discípulos, as atitudes dos apóstolos que fizeram com que a igreja crescesse. Eu libero unção de crescimento, de prosperidade sobre a tua vida. Mediante as tuas atitudes na presença de Deus, você vai viver grandes coisas este ano de 2026 em nome de Jesus. Recebe aí, escreve aqui, eu tomo posse, em nome de Jesus. O verso 18 vai dizer assim, eu estou terminando. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, como ele disse lá no início. Ainda um pouco e o mundo não me verá, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. E ele nem está falando aqui, Jesus não está falando aqui da ressurreição, ele está dizendo da palavra, eu vivo e vós vivereis. Ele está dizendo o que já foi pregado, do que está dentro de cada um de nós. Por isso que ele diz, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Pastor, mas ele não está dizendo que após a ressurreição ele iria se apresentar e eles veriam novamente Jesus? Também. Mas isso aqui também tem a ver com o fato de que a palavra estava pregada. O que ele veio fazer nessa terra se cumpriu.
se consumou. E ele já estava dentro de cada um de nós através do Espírito de Deus. Ele vive aqui dentro de cada um de nós. Ele vive porque ele está vivo, porque ele ressuscitou. Jesus queria deixar esta vida já dentro de cada um de nós. Antes mesmo dele ressuscitar, ele já estava dizendo: eu já estou vivo dentro de vocês. Não tem mais volta. Podem fazer o que quiser com esse corpo aqui, ó. Eu já estou vivo dentro de vocês. Jesus vive aqui dentro, através do Espírito Santo de Deus. Jesus vive dentro da sua vida, dentro de cada um de vós, através do seu Espírito Santo. Recebe essa palavra no teu coração nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui nessa live. Talvez você chegou debaixo de uma palavra de maldição, de tristeza, de decepção. Mas o Espírito Santo de Deus está te dizendo nessa noite: eu habito dentro de cada um de vós, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Se você tiver condições aí, curve a cabeça comigo. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, neste momento, pela autoridade do Teu Espírito Santo, eu oro por cada uma dessas pessoas que me acompanharam até este momento. Pessoas que talvez estavam entristecidas, Senhor. Pessoas que estavam se achando dignas de nada e até pensando em tirar a própria vida. Mas Tu és o Deus que olha para esta pessoa e diz: Tu és casa do meu espírito. Eu habito no meio de vós. Pai, eu levanto a minha voz agora, eu te peço, traz a paz que o Teu Consolador tem para as nossas vidas. Traz o consolo que o Teu servo está precisando agora. Senhor, essa pessoa que o Senhor me mostra agora que está chorando enquanto está orando comigo, porque ela estava desesperada, uma tristeza que ela não sabia de onde vinha. Apacenta esse coração agora, não sei quem é essa pessoa, mas ela está orando comigo em lágrimas. Apacenta esse coração agora, tira, Senhor, da vida dela, da mente dela, esse desejo de morte. Espírito de morte, eu te repreendo, você não tem poder mais sobre essa vida. Eu consagro a vida desta pessoa em nome de Jesus. Recebe a paz que você precisa. Recebe o consolo do Espírito de Deus essa noite. A paz do Senhor está sobre a tua vida. Em nome de Jesus, que a prosperidade, que a paz, que a alegria de Deus esteja sobre cada um de vós, que haja cura, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu ligo na terra para que seja ligado nos céus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Eu peço mais uma vez, faça uma visita à nossa igreja, na Estrada Tapicerica Campo Limpo, 1378, Jardim Santa Emília, em Budas Artes. Nos ajude. Ajude, irmãos, faça hoje ainda uma contribuição de qualquer valor para que possamos pagar o nosso aluguel. Nos ajude a continuar com aquelas portas abertas. Faça a sua contribuição. Nosso CNPJ está sendo postado agora pela pastora André e você pode fazer um Pix de qualquer valor para abençoar essa obra. Eu oro, eu abençoo a tua vida. Eu te peço, meu Deus, que nunca falte nada na vida desse que está ofertando, está abençoando esta obra, em nome de Jesus. Que Deus abençoe muito a tua vida. Tenha uma ótima noite na presença de Deus. Que essa semana continue sendo uma semana de vitória para você. Eu abençoo a tua vida e te espero na próxima quinta-feira, em nome de Jesus. Fique na paz, fique na bênção e até a próxima.